Eu vou falar sobre a graça salvadora de Cristo. Tito 2, verso 11 a 15, assentados como os irmãos estão. Se você tiver alguém do seu lado que não tem um exemplar da Bíblia, por favor, divida o seu, compartilha nessa hora para que a pessoa possa acompanhar o texto conosco. A palavra de Deus diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar juntos agora. Agradecemos-te, Senhor, pela palavra lida. Pedimos que o Senhor instrumentalize a vida do pregador, para que nas tuas mãos ele possa ser útil à edificação da igreja e também à salvação daqueles que ainda precisam ter um encontro pessoal e real com Jesus Cristo. Tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória neste momento. Eu oro agradecido e suplicando o teu favor mais uma vez, no precioso e doce nome de Jesus Cristo. Amém. A carta de Tito, ou a carta a Tito, que seria a melhor colocação, porque é uma carta pastoral, é uma carta pessoal. Paulo está escrevendo a Tito, a quem ele se refere como sendo o seu verdadeiro filho, e isso indica que Tito foi alguém que foi alcançado no ministério do apóstolo Paulo. Paulo foi extremamente frutífero no seu trabalho como pastor e como missionário. Paulo está escrevendo uma carta pessoal para Tito, mas embora essa seja uma carta pessoal, ela não é tão pessoal assim, porque o apóstolo Paulo vai aproveitar essa carta para dirigir-se aos irmãos da igreja de Creta. E o objetivo, no capítulo 1, verso 5, é que Tito colocasse a igreja em ordem. Alguma coisa estava em desordem na vida desta igreja. Então Paulo escreve esta carta, agradecendo a Tito, mas também dando a ele a tarefa de transmitir esse ensino para toda a igreja na ilha de Creta, porque os cretenses estavam cometendo algum erro, alguma falha no seu relacionamento interno. De posse disso, eu queria olhar com vocês para duas verdades introdutórias. A primeira delas, olhar para o método do apóstolo Paulo. Se você já leu as epístolas de Paulo, por exemplo, Romanos, Efésios, Colossenses, você vai perceber que sempre que Paulo escreve, primeiro Paulo apresenta as doutrinas e em seguida os preceitos, a conduta que os crentes devem demonstrar a partir daquilo que foi exposto antes. Em outras palavras, primeiro Paulo apresenta a teoria e em seguida ele exige a prática. Igualzinho como quando você anda de bicicleta. Primeiro seus pais explicam como que você tem que se conduzir, você aprende a teoria, mas a teoria não é andar de bicicleta. Você tem que subir sobre ela, equilibrar-se e então, aprumando-se, conseguir conduzi-la. Sempre esse é o modelo do apóstolo Paulo. Primeiro, os princípios da fé e depois ele exige a prática da fé. Primeiro, ortodoxia, depois ortopraxia, o evangelho na prática. Acontece que nessa carta o apóstolo Paulo vai inverter esse método. Em vez dele falar primeiro dos preceitos, das doutrinas, do ensino para a igreja, Paulo vai falar sobre conduta, procedimento,
a maneira como a gente tem que se conduzir, e depois que ele faz isso, ele vai apresentar a doutrina. Ele inverte o modelo, mas isso não é o mais importante. Dr. John Stott disse que se não for quebrado o elo que liga vida e preceito, a ordem pouco importa, mas Paulo está ligando as duas coisas. E você vai entender isso no ponto seguinte. Vida e preceito andam juntos. Conhecimento da palavra e conduta são coisas que andam harmonicamente uma ao lado da outra. Eu fui pastor 16 anos lá no Rio de Janeiro. E um dia, uma senhora da igreja, eu estava fazendo uma série de estudos doutrinários com a igreja. Uma senhora da igreja me procurou e disse assim: pastor, eu não sei porque o senhor está pregando tanto sobre doutrinas. Doutrinas não salvam. E eu tive que concordar com ela, doutrinas não salvam. Mas as doutrinas colocam a igreja no caminho certo. A igreja precisa saber os princípios doutrinários, para aí então colocá-los em prática. É isso que Paulo está ensinando aqui, mais uma vez, nesta carta. A segunda coisa e aí reforçando isso que eu estou falando, tem a ver exatamente com o ensino de Paulo. Paulo vai ensinar para nós, e aqui eu estou me dirigindo a cada um de vocês, que só conhecendo os preceitos da fé, só conhecendo as verdades da Bíblia, é que nós teremos uma conduta correta, conosco mesmo, com os irmãos e sobretudo com Deus. Essa igreja não vai conduzir-se corretamente se ela não conhecer os preceitos da palavra de Deus. No livro do profeta Oséias tem uma pergunta que é o próprio Deus que está fazendo, porque Deus está repreendendo os sacerdotes. E vocês sabem que uma das tarefas do sacerdote era ensinar a lei para as pessoas. Como eles não estão ensinando, Deus faz uma pergunta e ao mesmo tempo aqui ele vai asseverar algo muito grave no capítulo 4, verso 6 do livro de Oséias. Ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você pode repetir comigo? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quando o povo de Deus não conhece de verdade a Bíblia, não se pode exigir deste povo uma conduta que seja correta, porque as duas coisas andam juntas. Agora, durante o período pré-carnaval e de carnaval, nós fomos tomados de surpresa, e eu pelo menos, por 4 grandes igrejas no Brasil, e de boas denominações e até de denominações históricas, que anunciaram que colocariam nas ruas os blocos de carnaval. Uma dessas igrejas de linha tradicional como a nossa, anunciou que colocaria na avenida um bloco, uma escola de samba, com 3.000 figurantes, inclusive com carro alegórico. E a gente fica olhando para isso e fica perguntando de onde que surgem essas coisas. Por que que as igrejas estão enveredando por esse caminho? Por que que as igrejas estão se distanciando cada dia mais do modelo de igreja? Por que que as igrejas cada dia se parecem menos com igrejas? E por que que a gente olha assim para o horizonte, mais daqui 5, 10 anos, e a gente fica com aquela certeza de que será muito difícil você encontrar no Brasil uma igreja genuinamente evangélica? Porque o que nós estamos vendo hoje é um evangelho híbrido, misturado. Igreja com escola de samba. Outro dia alguém me trouxe um convite, se eu não queria comprar um convite de uma igreja aqui em São Roque, e a igreja estava promovendo esse encontro que chamava Feijoada com Pagode. E eu falei, como pode ter pagode na igreja? Há poucos dias atrás, na Avenida São Paulo, passando na porta de uma dessas igrejas, eles estavam tocando funk gospel.
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Igreja é igreja, mundo é mundo. E Paulo vai ensinar aqui um dos princípios da graça, que a graça de Deus nos ajuda a romper com tudo aquilo que é do mundo. Nós estamos num ponto completamente oposto ao mundo. Nós não fazemos armistício com o mundo. Nós não fazemos concessões ao mundo. Na hora que a igreja faz uma concessão com o mundo, ela deixa de ser igreja. Nós não queremos aqui um clube religioso. Nós não queremos aqui um grupo de pessoas que se reúnem somente para cantar e espantar aqueles sentimentos ruins da semana. Nós estamos aqui num firme compromisso de fazer a vontade de Deus, de aprender a palavra de Deus no domingo e colocá-la em prática a partir daquilo que a gente ouve. Pode ser que o nosso modelo de igreja, aos olhos de muita gente, seja um modelo antiquado. Pode ser que, para muita gente, o modelo de nossa igreja seja um modelo anacrônico, fora da realidade do mundo de hoje. Mas eu penso que o que nós estamos fazendo aqui com muita seriedade, com muito temor e tremor, é conservando os princípios da fé. Chegamos até aqui e esperamos em Deus continuar daqui por diante, praticando o evangelho genuíno e puro, sem fazermos nenhum tipo de concessão, sem fazermos nenhuma inovação. As inovações que a gente faz aqui na igreja são essas. A gente melhora as instalações e insere novos aparelhos, mas nós não mudamos nossa rota, nós não mudamos a essência do ensino, nós não nos desviamos dos princípios da palavra, porque nós queremos ser uma igreja relevante no tempo que nós estamos vivendo. Se você conheceu a graça de Deus te dá essa perspectiva. Se você olhar para o texto de hoje, você vai ver que esta passagem da Bíblia ela é regida pela graça de Deus. E há 3 coisas que o apóstolo Paulo vai ensinar nesta passagem. Ele vai falar sobre o aparecimento da graça, ele vai falar sobre a educação da graça de Deus, e terceiro, ele vai falar para nós sobre o propósito da graça de Deus. Quero que você, com muita atenção, com o coração bem submisso a Deus e a sua palavra, você ouça o seu pastor nesta manhã na exposição que ele fará desse texto. Primeira coisa que nós vamos olhar aqui no texto, o aparecimento da graça. Olha comigo o verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porquanto aqui é uma conjunção coordenativa. Paulo faz uso dessa conjunção para ligar o que ele vai falar agora àquilo que ele havia falado antes. Paulo está ligando conduta e preceito. E ao falar de conduta e preceito, Paulo vai falar sobre o aparecimento da graça. A palavra que manifestou é a palavra epifania. É a mesma palavra que a Bíblia usa para falar sobre o aparecimento de Jesus na segunda vinda. Cristo aparecerá, ele se manifestará. Isso é uma epifania. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a graça de Deus apareceu. Isso não significa que a graça de Deus não existia. Ela existia, mas antes ela não era completamente vista. Exatamente como o sol. Durante a noite de hoje que passou, se você olhasse para o céu, você não veria o sol. Isso não significa que o sol não estava lá. Mas no amanhecer do dia ele despontou, ele apareceu, houve uma epifania do sol. Paulo está dizendo que a graça de Deus ela sempre existiu. O Deus da Bíblia é um Deus extremamente gracioso. Eu tenho alguém em minha família que se tornou ateu depois de ter sido batista boa parte de sua vida. E ele disse que se tornou ateu exatamente pelo fato de que ele começou a ler o Antigo Testamento e viu que Deus não era tão bom assim. Ele ouviu sobre guerras que foram travadas e ordens que Deus havia dado para a exterminação de povos. Ele não compreendeu a graça de Deus ainda. Ele olha para o Deus da Bíblia, ele olha para o Deus do Antigo Testamento como um Deus muito mau. Mas ele não olhou com atenção.
Se você olhar efetivamente para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que o Deus da Bíblia ele sempre se manifestou ao longo de toda a história como um Deus extremamente gracioso. Até quando ele agiu com juízo e severidade, Deus agiu com base na sua graça. Deus da Bíblia é um Deus gracioso. Mas esse Deus que é gracioso em toda a extensão da Escritura, ele se manifesta ainda com muito mais profusão quando Jesus surge e começa o seu ministério. A graça sempre esteve lá, mas agora ela se manifestou. E ela se manifestou exatamente porque Jesus, o Filho de Deus, apareceu neste mundo, com o fito de entregar a sua vida por nós. Ele é o ápice, é a manifestação maior da graça de Deus. E aqui, olha comigo para o texto. 3 coisas Paulo vai dizer sobre esta graça que apareceu. Primeiro, a origem desta graça. Porquanto a graça de Deus. Qual é a origem da graça? Deus. Tudo começa em Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo disse que tudo provém de Deus. Toda iniciativa de salvação começa em Deus. Se alguém aqui é salvo, se alguém aqui experimentou o novo nascimento, se alguém aqui tem o seu nome escrito no livro da vida, isso não se deve a uma iniciativa sua, mas tão somente de Deus. É Deus que se manifesta graciosamente para que nós sejamos salvos. E uma pergunta que é importante: o que é graça? Graça significa favor imerecido. O ar que eu estou respirando, eu paguei por ele? Não, é graça. É um favor que Deus me concedeu sem eu merecer. A chuva que tem caído nesses dias, eu paguei por ela, você pagou? Ninguém aqui pagou, mas Deus a derramou, porque Ele sabe que nós precisamos. Isso é uma manifestação da graça. Existem inúmeras manifestações da graça, mas a maior delas é o envio de Jesus Cristo para a nossa salvação. E aqui, deixa eu explicar um pouquinho em miúdos o que significa essa graça. Um exemplo que eu gostaria de dar a vocês é um exemplo de um professor de escola bíblica dominical que realizava todas as semanas um trabalho em uma favela lá no Rio de Janeiro, e ele subia a favela para atender as crianças que estavam ali, para ensiná-las a respeito de Jesus Cristo. Aquele professor ele tinha profunda compaixão de Deus em seu coração. E ele foi observando semana a semana que à medida em que ele ensinava aquele grupo de meninos lá na favela, que um menino vinha muito maltrapilho e descalço. E o coração dele se compungiu de tal maneira que ele disse: eu vou comprar roupas e um sapato para esse menino. E ele então tomou essa decisão. Comprou o sapato, comprou as roupas, e nos dias seguintes ele subiu a favela para entregar aquilo àquele menino. Quando ele está subindo a favela, ele recebe uma pedrada. Ele cai, porque foi uma pedrada muito forte, e ele cai sangrando. E ele precisa ser levado para ser socorrido em um hospital. Socorrido, ele toma a iniciativa novamente de subir a favela para ir à casa daquele menino entregar as roupas e o sapato que ele tanto precisa. Quando ele bate a porta onde morava aquele menino, com muita relutância, o pai do menino abriu a porta. E ele disse assim: eu vim aqui trazer esses presentes para o seu filho. Vim trazer essas roupas e esse sapato para ele. O pai do menino disse: pois eu devo lhe dizer que meu filho não merece esses presentes. Por quê? O senhor sabe quem lhe deu a pedrada naquele dia? O senhor sabe quem lhe feriu quando o senhor estava subindo a favela? Foi o meu filho. Foi ele que lhe atirou aquela pedra. Portanto, ele não merece esses presentes. Aquele professor de escola dominical disse: ele não merece, mas ele precisa. Isso é graça. Você não merece a salvação, como eu também não mereço. Você não merece o envio do Filho de Deus para morrer em seu lugar na cruz do Calvário. Você e eu não merecemos, mas nós precisamos. Isso é graça.
E a graça de Deus se manifestou. Deus tomou a iniciativa, a origem está nele. Segundo lugar, a operação da graça. O que a graça faz? Porquanto a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora. Qual o propósito da vinda de Jesus a esse mundo? Jesus vai dizer em João 3, a partir do verso 16, e ele vai caminhando, verso 18, ele começa a falar sobre o propósito da sua vinda. Ele não veio apenas para esse mundo para condenar as pessoas, ele veio a esse mundo com o propósito de salvá-las. A graça de Deus se manifestou para que as pessoas sejam salvas. O grande investimento de Deus neste mundo, ao enviar seu único filho, foi para que os homens tivessem acesso à salvação, mesmo que não merecessem. Isso é uma manifestação extraordinária da graça de Deus. Essa é a operação da graça. Mas tem uma abrangência, um alcance dessa graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como disse Billy Graham, o coração de Deus, ele pulsa pelo mundo inteiro. E aqui eu preciso enfatizar algo que eu preguei domingo à noite passado, repisando o caminho por onde eu passei. Quando a Bíblia diz todos, a Bíblia não está dizendo todos indistintamente. Porque a salvação não será dada a todos os homens. A salvação será dada tão somente àqueles que creem. É preciso crer em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. A salvação é para todo aquele que crê. E todo aquele que crê significa, não importa se ele é rico, se ele é pobre, não importa se ele é baixo, se ele é alto, se ele é gordo, se ele é magro, não importa se ele é bonito ou não tão bonito assim, não importa se ele é brasileiro, se ele é chinês, se ele é japonês, a salvação de Deus é sem acepção, mas ela não é indistinta. Ela não é para todas as pessoas. A todos aqueles que creem. A salvação, a graça de Deus se manifestou a todos salvadoramente nesse sentido. A segunda coisa que eu quero enfatizar a vocês nesta manhã com base no texto. A educação da graça. Verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Educar aqui é a palavra paideia no grego, de onde vem a palavra pedagogia. E olha para mim, por favor. O apóstolo Paulo está dizendo que a graça de Deus é uma professora, que a graça de Deus é uma pedagoga que nos toma pela mão para nos fazer andar numa vida correta com Deus, com as pessoas e conosco mesmo. A graça de Deus, ela educa. A graça de Deus ensina. E a pergunta é: o que a graça de Deus ensina? 3 coisas importantes para vocês guardarem. A primeira é que a graça de Deus, ela educa negativamente. Olha o texto. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Quero chamar sua atenção para essa palavra renegadas. Paulo não está dizendo que a graça de Deus ensina você a negar essas coisas. Ele ensina você a renegar. E renegar é um aoristo no grego que indica uma ação consumada. A graça de Deus te dá condições para renegar o pecado, a impiedade e as paixões mundanas. Isso é extraordinário. Você sabe que quando você recebe a Cristo como Salvador, a graça de Deus concede a você imediatamente a liberdade, a libertação da culpa do pecado. Todos os nossos pecados são perdoados. Você é justificado diante de Deus. A graça de Deus faz isso. Não existe mais culpa do pecado, porque o seu pecado é punido na pessoa de Jesus Cristo. Mas se você é liberto da culpa do pecado,
você não é liberto ainda da presença do pecado. Será que existe alguém aqui neste auditório, e de repente eu posso ser a exceção, que consegue dizer assim, hoje, que dia é hoje? 16 de março, hoje, 16 de março, eu não vou cometer nenhum pecado. Você consegue? Alguém aqui consegue dizer hoje, eu não vou pecar de jeito nenhum? Isso não está em nós. A presença do pecado em nós nos impele para o pecado. Graças a Deus, a graça de Deus vai nos ensinando, vai nos educando, para que a gente consiga ter poder e autoridade para dizer não ao pecado, porque ainda existe a presença dele em nós. A graça de Deus vai educando você para renegar, para tomar uma atitude concreta, tomar uma decisão muito séria a respeito do pecado. Porque você sabe que muita gente parece ser muito flácida em relação ao pecado. Eu pequei, o senhor sabe, a carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito é o quê? Forte. E o Espírito vai dar poder a você, para você vencer o pecado. E Paulo vai dizer que a graça de Deus vai ensinando isso a você, para renegar, para dizer não, com autoridade ao pecado. Para renunciar às impiedades e às coisas mundanas, às paixões mundanas, como ele coloca aqui. Segunda coisa que a graça de Deus faz, ela nos educa positivamente. Diz assim o texto, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, segundo, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Se ela ensina negativamente para você dizer não ao pecado, ela também ensina você positivamente para fazer e caminhar do modo como agrada a Deus. E preste atenção nessas três palavrinhas aqui. Sensata, justa e piedosamente. É assim que a graça de Deus educa você. Sensata significa relacionamento bem construído, bem resolvido consigo mesmo. Você vai viver bem, você vai ter paz com Deus. Você vai ter harmonia com Deus, porque você está bem resolvido pela graça do Senhor. Justa significa relacionamento bem construído com as pessoas, com o próximo. Nós precisamos da graça de Deus para vivermos bem com as pessoas. Viver com as pessoas não é fácil, e as pessoas devem dizer o mesmo de nós. Nós precisamos da graça de Deus para sermos tolerantes com as pessoas, para sermos perdoadores naquilo que elas cometem de falta conosco. A graça de Deus educa você assim. Você recebe uma ofensa e não devolve a ofensa. É a graça de Deus que está educando você. Mas ela não indica ou não ensina apenas para você viver sensata, ou seja, bem consigo mesmo, justa em relação às pessoas, mas ela educa você piedosamente, para você se relacionar bem com Deus. Ter um relacionamento íntimo com Ele, uma aproximação dEle, uma vida de temor e de tremor diante da face dEle, uma vida que seja do inteiro agrado dEle. A graça de Deus ensina você para viver assim. E graças a Deus, porque nós temos o auxílio da sua graça para vivermos numa vida que seja completamente equilibrada. Terceiro e último lugar, o que a graça de Deus faz? Agora precisamos olhar, em terceiro, para o propósito da graça. Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque, na verdade, isso faz parte da educação da graça. Ela educa você negativamente, ela ensina você positivamente, e ela ensina você o quê? Pacientemente. Esse é o sentido do aguardar aqui. Quando é que Jesus vai voltar? Quantos creem que Jesus vai voltar? Amém. Essa pergunta é importante, sabia? A teologia liberal está invadindo as igrejas e os pilares principais da nossa fé, aquilo que é convicção do povo de Deus, está sendo abalado. E um dos pilares que está sendo atacado é exatamente a volta de Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo disse que a graça de Deus, ela ensina você a aguardar pacientemente a bendita esperança. Esperar Jesus é uma esperança bendita. É algo que sustenta o nosso coração. A vinda de Jesus Cristo é uma inspiração para a gente viver vida santa. A vinda de Jesus é uma inspiração para a gente trabalhar mais na causa de Jesus. Você deve estar lembrado da experiência daquela esposa de um pescador que um dia foi para o mar e passou dias, semanas no mar e ela não sabia quando ele ia voltar. Mas ela mantinha em casa a luz acesa, a casa arrumada e a comida sobre o fogão de lenha. E todos os dias ela olhava no horizonte. E alguém dizia assim para ela: por que você deixa tudo preparado? Se você não sabe quando ele vem. Ela dizia: eu não sei quando ele vem, mas eu tenho que me preparar para a vinda dele. Assim é a igreja de Jesus. A graça de Deus vai dando condições para que você se prepare de forma adequada. Mantenha as mãos ocupadas, o procedimento correto diante de Deus. Viva uma vida piedosa diante de Deus para que no momento em que a epifania acontecer, no momento em que Jesus se manifestar em glória, você esteja devidamente em ordem para recebê-lo. Agora sim, em terceiro lugar, o propósito da graça de Deus, verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos olhar efetivamente para esse verso? Vamos nos debruçar alguns minutinhos sobre ele? Há duas coisas aqui que o apóstolo Paulo está ensinando: o objetivo da graça e o objeto da graça. Primeiro, o objeto, o qual a si mesmo se deu. Quem que se deu? Quem foi que se entregou? Quem que foi que voluntariamente apresentou sua vida em favor de outro? Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu. E ele se deu por quem? Por nós. Você já parou para mensurar o tamanho da graça de Deus? Jesus veio a esse mundo para morrer por você. Tem gente que diz assim: pastor, eu não tenho valor nenhum. Ah, pastor, eu sou igual uma formiguinha, assim, sem muita importância. Essa gente ainda não considerou a cruz do Calvário. Essa gente ainda não considerou o amor de Deus. A gente sempre pensa no amor de Deus, assim, pela humanidade. Sim, é verdade. Mas o amor de Deus foi manifestado por você, foi por nós. Você estava incluído lá na cruz do Calvário. Quando ele morreu naquela cruz, ele morreu por você. Quando ele sangrou naquela cruz, ele sangrou por você. Você é o objeto da graça. A morte de Jesus foi de forma bem pessoal por você. Você deveria considerar isso. Mas qual foi o objetivo dele ter morrido por nós? Diz aqui o apóstolo Paulo: a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Para que ele morreu por você? Para você simplesmente ir para o céu? Para você gozar da vida eterna? Não, para que você viva diante dele como um povo que vive de forma pura. Ele veio fazer você fazer parte de um povo que é exclusivamente seu. Seu coração é somente de Deus? Ou seu coração está dividido? Você está feliz em estar na igreja? Você está feliz em ser de Jesus Cristo? Ou você está aqui e o coração também está um pouco lá fora? Está aqui e está pensando nas noites, nas baladas, nas bebidas, nas drogas, nos cigarros, nessas rodas que existem lá fora? Ou você é alguém que dedicou-se exclusivamente a Deus? Sexta-feira fomos visitar uma família e eu disse isso para um empresário.
pela graça de Deus, a maior parte da minha vida foi dedicada exclusivamente a Deus. Eu estou pregando há 44 anos. Comecei a pregar com 15 anos de idade. Não sei quanto tempo Deus ainda há de me conceder, mas o melhor da minha vida tem sido para o Senhor. E exclusivamente dele, porque Deus não aceita corações divididos. Um povo exclusivamente seu, zeloso de quê? Vocês estão olhando para o texto? A Bíblia está aberta? Um povo exclusivamente seu, zeloso de quê? De boas obras. Zelo é uma palavra importante no texto. Você já deve ter lido nos evangelhos sobre os zelotes, um grupo de judeus que se rebelou contra o Império Romano, e eles foram mortos na fortaleza de Massadas, porque não se renderam aos romanos. E daí surgiu a palavra zelo. Eles foram zelosos até o fim. Eles foram extremados na sua causa. Estavam prontos a morrer pela sua causa. Eles eram zelosos. A Bíblia diz que você deve ser zeloso para praticar boas obras. Você deve levar às últimas consequências fazer as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para praticá-las. Efésios 2, verso 10 diz que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Mas nos versos 8 e 9, Paulo disse: pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça. Mas no verso 10, Paulo disse que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nela. E quando ele disse zelosos de boas obras, ele está dizendo que você tem que fazer as boas obras com entusiasmo, com paixão. Por que eu faço as coisas para Deus? Eu faço porque eu fui alcançado pela graça. A graça de Deus me alcançou, então eu preciso me dedicar mais a Deus e a sua causa. É com paixão que a gente faz isso. E agora sim eu vou terminar, deixando duas palavras. A primeira, o dever de quem? De quem? Do pregador. Verso 15. Dize estas coisas. Paulo está escrevendo para Tito, que é o pastor lá em Creta. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Aqui está a tarefa do pastor da igreja. Não basta às vezes falar, às vezes tem que repreender. Não basta falar, tem que exortar. E exortar aqui significa encorajar o povo. Eu vim aqui esta manhã encorajar vocês a andarem corretamente diante de Deus, a se relacionarem bem consigo mesmo, a se relacionarem bem com os outros, a se relacionarem com Deus, com base na graça de Deus, porque a graça de Deus salvou você. A graça de Deus impeliu Jesus do céu para que você pudesse ser salvo. A graça de Deus fez com que Jesus se tornasse maldito na cruz, para que você se tornasse bendito diante de Deus. Eu vim encorajar você a andar de uma forma que seja do inteiro agrado de Deus, porque Deus quer um povo seu que ande uma vida de pureza. Mas se existe o dever do pregador, em segundo lugar existe o dever de cada crente. Em 1974, em Lausanne, na Suíça, aconteceu um dos maiores congressos missionários da história, por iniciativa de Billy Graham. Nos anos seguintes, o congresso foi se realizando, ainda sob a batuta dele, e agora mais recentemente, sob a batuta do seu filho. Lausanne é um marco no que se refere a missões. E recentemente uma jovem de 18 anos de idade deu o seu testemunho no Congresso de Lausanne. Uma jovem que nasceu na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, se você é crente, você está fadado a duas coisas, ou a ser preso ou a ser morto. Porque o evangelho ele é proibido na Coreia do Norte. O regime não é apenas comunista, é um regime totalitário.
Se alguém declara a sua fé em Jesus Cristo, ele é sentenciado à prisão e à morte. Acontece que na Coreia do Norte, há uns anos atrás, um funcionário do governo cometeu um delito, e todo delito lá é punido com a morte. Antes que fosse morto, ele conseguiu fugir da Coreia do Norte e foi para a China. Pela graça de Deus, na China, esse homem, que era um funcionário do governo, foi salvo. Foi alcançado pela graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela alcança todo tipo de pessoas. Pessoas honestas e até pessoas desonestas. Pessoas que também cometem delitos são alcançados pela graça. E esse funcionário do governo coreano foi alcançado pelo Evangelho, pelos missionários na China. Uma vez que ele foi salvo por Jesus Cristo, ele disse: eu preciso voltar ao meu país. Eu preciso voltar à Coreia do Norte para pregar o Evangelho para as pessoas que estão lá, porque elas não conhecem a Jesus Cristo. Ele deixou sua esposa, deixou sua filha na China aos cuidados dos missionários, ajuntou todo o dinheiro que pôde e voltou para a Coreia. Plantou células, plantou igrejas, e ele começou a fazer um trabalho extraordinário no seu país, apesar de toda a proibição. E agora, no Congresso de Lausanne, sua filha de 18 anos de idade, dirigindo-se à plateia, disse: meu pai ajuntou todo o dinheiro que pôde e foi pregar para o nosso povo. Mas as últimas notícias que eu tenho do meu pai não são boas. Meu pai foi preso. E acreditamos que o meu pai foi morto na prisão por causa da sua fé. Acontece, disse ela, eu também fui alcançado por essa graça. E eu agora estou me preparando para ir também para a Coreia do Norte, para pregar Jesus Cristo para o meu povo. Ela já sabe aquilo que lhe espera. Possivelmente a prisão e a morte. E aí você pergunta assim, como que pode uma jovem de 18 anos de idade, com todo o futuro pela frente, se dispor a ir para a prisão e a morte por causa de Jesus Cristo? A resposta a esta pergunta está na graça de Deus. Quem conhece a graça de Deus sabe o quanto ela é cara e está pronto e disposto a entregar a sua própria vida. Não há um investimento melhor do que esse. E eu termino. Alguns meses atrás, o diretor de uma agência missionária disse que o eixo missionário do mundo mudou. O eixo missionário não está mais no hemisfério norte, nem no hemisfério sul. Ele disse: o eixo missionário do mundo hoje está no Brasil. E ele explicou o que isso significa. Ele disse: nós estamos precisando hoje de uma médica missionária no Paquistão. E ela não pode ser americana, ela não pode ser inglesa, ela só pode ser brasileira. Esses países estão abertos para receber missionários brasileiros de nenhuma outra nacionalidade. Sabe o que isso significa? Que as portas estão abertas, que Deus está escancarando o mundo, que as oportunidades são imensas para o nosso país. Mas a grande pergunta é: quem se sente impelido a ir? Quem se sente impelido pela graça de Deus a colocar a sua própria vida à disposição de Deus? Se você diz assim, uma multinacional está recrutando funcionários para vários países do mundo, você diz: uma multinacional é uma grande oportunidade. Mas eu posso lhes garantir que não há oportunidade maior do que servir a Deus, motivado pela sua graça. Eles precisam da graça. Você foi alcançado por ela. Anuncie Cristo a partir do lugar que você está. E se Deus assim o convocar, nos lugares mais distantes, mesmo que isso implique no investimento da sua vida e quem sabe implique até na sua morte. Que a graça de Deus nos motive. Que a graça de Deus nos motive a viver uma vida que seja inteiramente agradável a Deus. Que a graça de Deus nos motive a pregar Jesus aos que não o conhecem.